Boa noite, tudo bom, galera? Aqui é o professor José Carlos Lemos, professor de História, Português e Literatura. E vamos dar uma recapitulada na história do Brasil. Vamos falar sobre os íncolas. Vamos dar continuidade àquela matéria que nós, não concluímos na última aula. Fomos até a indústria, número 3. Íncula, usos e costumes. E fomos até a indústria. Então nós conhecemos a origem, os costumes e a indústria. Agora nós vamos falar sobre a guerra. Uma das principais ocupações dos indígenas era a guerra. Faziam-na quase sempre de surpresa, pelo mais fútil motivo, com o fim de disputar melhor lugar para a taba e para a caça, ou em vingança de uma afronta. Na luta se empenhavam toda a tribo, até as mulheres, os idosos, as crianças, partiam com os guerreiros, levando víveres e armas de reserva. Guerreavam com o arco, a flecha, a clava ou tacape e a lança. Algumas tribos usavam a esgarabatana ou zarabatana, tubo pelo qual sopravam, se atiravam flechas muito finas e ervadas. Provocavam o incêndio das tabas inimigas, arremessando-lhes flechas com bolas de algodão acesas. Os prisioneiros eram escravizados ou mortos. E havia, o costume deles comerem as pessoas que eram mortas, A família. Era frequente a poligamia. A mais antiga companheira do chefe de família tinha certa primazia sobre as outras. Os filhos seguiam a condição do pai. Seriam livres se o pai fosse livre, ainda que a mãe fosse escrava. Cabiam às mulheres a manufatura de tecidos, a cozinha, a feitura da louça, o fabrico de bebidas fermentadas, assim como o trabalho da plantação e da colheita, após a derrubada do mato feita pelos homens. Agora vem uma parte muito importante dos íncolas. Havia geralmente, vamos falar agora da religião íncola, vamos falar da religião dos índios. Havia geralmente entre os indígenas vaga ideia de um ser poderoso, que se chama Tupã, que pelo raio, pelo trovão, pela tempestade ou mesmo pelo sol, manifestava seu poder ou sua cólera. Acreditavam em inúmeros gênios ou espíritos que presidiam a guerra, a morte, a caça, as montanhas, as florestas. Não tinham templos nem culto organizado. Os gênios ou deuses maléficos causavam geral terror. Assim, Yangá, que trazia os sonhos maus e os pesadelos. O Saci, pequeno índio de uma perna só, que andava pelos campos com um borrete vermelho à cabeça. O Curupira, de pés voltados para trás. O Caporá. Várias tribos adoravam o sol, a que chamavam Guaraci,
e a lua chamavam de Jaci. Então, como que algumas tribos chamavam o sol? Guaraci. E a lua era chamada de Jaci. Falamos sobre o Saci, falamos sobre o Curupira, falamos sobre Tupã, falamos sobre Yangá. Várias tribos adoravam o sol, o que chamavam Guaraci, e a lua de Jaci. O sacerdote dos indígenas chama pajé. Era tido como adivinho e curandeiro e exercia sobre toda a tribo com o mistério de que se rodeava influência inigualada. Os guerreiros mortos eram sepultados com suas armas em profundas covas. Algumas tribos costumavam pôr o cadáver em igaçabas, grandes urnas de barro que enterravam. Então, vamos aqui, só uma partezinha aqui. Seria engano, escreve Jonas Serrano, julgar destes e doutros costumes selvagens pela descrição poéticas e românticas de alguns dos nossos grandes indianistas, como Alencar e Gonçalves Dias? O tipo de peri no Guarani ou do guerreiro de Jucapirama são fantasias literárias que exageraram as qualidades e sentimentos dos índios. Agora vamos para uma parte que é muito interessante. Governo. A direção da tribo era exercida pelo, como sempre, né, gente, maioral. Em regra, escolhido entre os que se distinguiam pela bravura e que, em ocasião de guerra, tinham poder absoluto. Os chefes das famílias reuniam-se para resolver sobre os casos mais graves em que condenavam à morte ou à expulsão. Agora vamos para a parte 8, final desta parte. Vamos falar sobre a cultura. A cultura dos índios era quase nula em algumas tribos e muito pouca desenvolvida em outras, muito diferente dos 7 povos das missões, né? Muito diferente da que tinha no Paraná também. Guaíra, se eu não me engano, no Paraná chamava-se Guaíra. E Guaíra foi as primeiras missões criadas no Paraná pelos jesuítas. Depois tivemos as dos 7 povos das missões. É para vocês verem, gente, o que foi subtraído dos índios. Índio assassinado, índio, olha, perversamente assassinado ainda nos dias de hoje, como nós vimos aí nos últimos governos aí. O que aconteceu na Amazônia com a extração ilegal de ouro, com o desmatamento, com o envenenamento de rios, com o envenenamento de índios, né? O que perderam foi muito. Olha, eu vou dizer uma coisa assim, ó, só nesse último governo que foi extraído na Amazônia, daria para adquirir para os índios do norte do nosso país serem donos de umas 3 empresas espaciais iguais às que o Elon Musk tem. Bom, mas vamos dar continuidade. Nas missões, já tinha índio catequizado com cultura suficiente para dar aula em universidades da Europa. Sabiam canto, sabiam ler, sabiam escrever, sabiam fabricar tecido, fabricavam a erva mate, tinham suas plantações, suas colheitas, seu gado.
Era uma cidade desenvolvida, as Missões, e foi destruída. Guaíra também, mas vamos dar continuidade ao estudo. A cultura dos índios era quase nula em algumas tribos e muito pouca desenvolvida em outras, excetuando interessantes exemplares de cerâmica marajoara. Noutros, seus trabalhos não se nota quase nada de artístico. Tinham, entretanto, muito gosto pelas poraces ou danças guerreiras ou religiosas, em que usavam vários instrumentos, como o membi ou mimbi. Buzina, o maracá, chocalho, o uaí, espécie de tambor, e outros. Só para explicar agora, na parte do governo, né, que eu falei sobre o maioral. O maioral era o Tuxaua ou Tubixaba, a quem obedeciam os Morubixabas, chefes guerreiros. Os índios criaram várias lendas ou tradições, como a de Sumé, que lhes teria ensinado o uso do fogo, da mandioca, o emprego de certas ervas medicinais. Havia também curiosas lendas sobre a origem do milho e de outras plantas e sobre a criação do mundo. Gente, nós estamos falando aqui do início de 1500 a 1530. Nessa época, a literatura era o classicismo. O classicismo foi de 1527 a 1580, mas de 1418 a 1527 era o humanismo. Então, quando Portugal descobre o Brasil com Pedro Álvares Cabral e Pero Vaz de Caminha escreve a carta para Gaspar Lemos levar ao rei de Portugal, ali nós temos o início do quinhentismo, que vai de 1500 a 1601. Na época do descobrimento do Brasil, a literatura compreende a produção informativa dos cronistas e os textos catequéticos dos missionários jesuítas. Não podemos nos esquecer do padre Anchieta. Se Pero Vaz de Caminha escreve a carta que Gaspar Lemos leva ao rei de Portugal, nós temos aqui o padre Anchieta, que faz inúmeros relatos e tem inúmeros livros, dicionários do padre Anchieta, que traduzem o tupi-guarani para a nossa língua. Por exemplo, a palavra Ipiranga. Alguém sabe o que significa a palavra Ipiranga? As margens ouviram do Ipiranga as margens plácidas, ouviram o Ipiranga. O Ipiranga significa Rio Vermelho, traduzido pelo padre Anchieta neste dicionário do século XVI. Bom, então, durante o quinhentismo, nós temos o humanismo e o classicismo. Durante o quinhentismo, nós temos o humanismo e o classicismo. O barroco inicia em 1601. Né? Então, fica essas dicas de história de hoje. A continuação, nós ainda vamos continuar com a história dos íncolas. Agora nós vamos falar sobre as principais nações e tribos, mas no próximo episódio. Hoje nós estamos encerrando por aqui. Já falamos sobre os índios, né? Sobre a cultura, sobre o governo, sobre a religião, sobre a família e sobre a guerra.
Agora, nós também demos uma recapitulada na literatura, para sabermos, pô, nesse período, o que acontecia na literatura. O quinhentismo inicia com o humanismo, passa-se para o classicismo. Gente, então agora a próxima parte que nós vamos estudar são as principais nações e tribos, os grandes grupos. Vamos falar sobre os tupis, sobre os tapuias, sobre os nauruaques, sobre os caraíbas, sobre os grupos menores, né? E aí nós vamos findar e darmos início a uma outra parte. Mas, por enquanto, a nossa aula de história hoje finda aqui. Espero que o nosso anjinho Miguel tenha gostado e que essa lição sirva para ajudar, né, muitos a evoluírem. E, inclusive eu, pois estou aprendendo, compartilhando com vocês estes conhecimentos. Agora, se inscrevam no canal, compartilhem e deixem o like para me ajudar. Uma boa noite.